Poderíamos ver se logicamente, através da Halachá, pode ser que um não-judeu, um Ben Noash, possa chegar ao ateísmo, que possa cumprir indiretamente as Sheva Mitzvot Ben Noash. Minha pergunta é, qual é a sua, talvez sua hashkafá, sua postura em relação a essa pergunta? Eu tentei processar esse tema porque entendo a dificuldade. Vou dar contexto para as pessoas. O que existe é uma série de leis para a humanidade. Essas são chamadas leis noaíticas. Uma dessas leis é não praticar idolatria. O que significa não praticar idolatria? E aqui vem a pergunta que Efraim está questionando. Será que isso implica acreditar em Deus? Porque é diferente proibir a idolatria de ordenar a crença em um Deus. E é aqui que vemos que, na verdade, há, digamos, uma masloque, uma discussão entre os sábios de Israel. Se o não-judeu tem a obrigação de acreditar em Deus, eu me inclino pela posição de que não. De que pode haver um Ben Noat, um Noaíta, ateu. Eu acredito que eu sigo mais essa linha do Rambam. É a linguagem, antes de tudo, da Tosefta e assim está em Sanedrim. É uma lei proibitiva. Em geral, as leis noaítas, exceto de Nin, são leis proibitivas, ou seja, não se deve praticar idolatria. Mas ninguém se envolve, há até uma discussão se o noaíta pode fazer shituf, ou seja, se ele pode acreditar em Deus e em qualquer outra figura. Um Deus menor? Ou seja, exatamente. Sim, Sim. correto. Tem uma, está em... Onde está? No Tratado de Megilá, página 13, 14, 13, algo por aí, que diz: tudo o que é mostrado na obra de Zara se chama Yehudi diz. Todo aquele que, como se diz? Todo aquele que nega a idolatria é chamado de judeu. Como assim? Alguém que não é judeu e então é um ateu, por exemplo. Porque o que é um ateu? Já vou explicar. E então se opõe à idolatria, agora virou judeu. Isso não é o que essa frase significa. O que essa frase significa é que se uma pessoa entende que a idolatria não faz sentido, isso faz parte dos valores judaicos. E é aí que eu acho que entra o ateu. Porque é diferente uma pessoa que não pratica idolatria de uma pessoa que se opõe à idolatria. E na minha opinião, os que mais se opõem à idolatria são os ateus. Mais do que qualquer outro. Ou seja, o ateu é aquele que, por definição, entendeu que todas essas formas de expressar Deus são diminutas. Não são nada, né? São construções do ser humano. Isso é negar a idolatria. Quando um ateu diz, não, Zeus, até mesmo o Deus de Israel, porque esse é o problema muitas vezes para nós como judeus, é que como não definimos Deus. Frequentemente é visto como um Deus pequeno, facilmente negado. Então, o ateu, eu acho, é aquele que na verdade chegou à ideia, a uma ideia muito próxima do que é o monoteísmo. Aliás, Rambam menciona algo parecido nos primeiros capítulos de Mogadã de Buim. Por isso eu acho que sim, que o noaíta pode chegar a ser ateu. Porque é aquele que rompeu com o conceito de idolatria e desse Deus diminuto, porque além do ateu existe um Deus gigante. A ideia dele sobre o infinito é muito maior que a de um religioso sobre Deus. Então por isso eu me inclino mais pela postura de que até mesmo um ateu pode ser noaíta. Muito bem, eu tenho a mesma opinião, Jaco. Eu também me inclino mais por essa postura. E que o ateu também pode ter, por exemplo, como traz Rambam, que não deixa a alma, que pode estar no mundo vindouro, se cumprir indiretamente. Eu acho que somente, e como você explicava ali de Sanedrim, que aprendemos que você teria um problema ao amaldiçoar, talvez, o nome de Shem, com o de amaldiçoar. Mas, no entanto, ali, entre a identidade de crer ou não crer, ainda assim, é muito estranho encontrar, talvez, ateus racionais que entendam uma postura respeitosa. E não cheguem, de repente, ali, como na Shem, Esbo, que é de amaldiçoar, o nome de Shem. Mas, pelo lado de não idolatrar, penso o mesmo. No entanto, como te disse, a posição até mesmo do Rav Hamosh Fains, ele não diz que seja nem permitido nem proibido, é apenas uma opinião que ele dá, e o mesmo Rav Serb, e a Guemará nos deixa. Abriu o tema, mas pelo lado de amaldiçoar, talvez sim possa haver um problema nisso. Bom ponto. Eu acho que tem... Você sabe, na verdade, existem tipos de ateus. O ateu que amaldiçoa a Deus.
porque isso é para o público, certo? Das outras leis noaídicas, há uma que é proibida. Giduf, é proibido amaldiçoar a Deus. Sim, Bikat Hashem, é como se chama, é um modifuizismo. Mas há ateus que, na verdade, estão em um nível de ateísmo pequeno. São ateus com uma mentalidade diminuta, e por isso eles amaldiçoam essa ideia transcendente. Mas os que já passaram desse nível, ou seja, já romperam todos os sistemas religiosos, esses já nem sequer amaldiçoam a Deus. Ou seja, por isso que, na verdade, quem está mais próximo do monoteísmo, da essência de que, porque Deus é indefinível. E o ateu, na verdade, está muito próximo dessa ideia de que Deus, na verdade, todas aquelas definições que venderam na religião não são. Essa é uma ideia muito próxima. O que realmente é uma dificuldade para Fahim é que muitos profetas falaram que o conhecimento de Hashem vai estar em todo o mundo e que as pessoas vão querer seguir os caminhos de Hashem. Então, aqui sim há uma dificuldade profética. Mas talvez seja isso. É essa meta-ideia de Deus a qual talvez algum dia chegaremos. Talvez quando o mundo for ateu, o pós-ateísmo seja isso. Não sei. Então, aqui realmente precisamos entender como as ideias se reconciliam. Sim, exato. Inclusive com o que você dizia agora sobre o Shetuf, que também um não-judeu poderia acreditar em um Shetufim, por exemplo, como apenas ver alguém como um Messias, um mestre, profeta, mas não vê-lo como um Deus. Talvez ali, através da Halachá, para algumas opiniões, essa pessoa poderia se qualificar, mas daria na mesma, porque pode ser que há muita gente que, por exemplo, eu tenho amigos também, cristãos, muçulmanos, o que for, mas que façam a distinção entre os dois textos, não é? O problema é quando talvez alguém que tenha determinado personagem como Messias se torne, pela sua crença, hostil contra o judeu ou contra outras pessoas, ou seja, contra pessoas de outra fé. Essa seria aí, digamos, a complexidade que eu vejo. No mais, me parece perfeito, porque da mesma forma, a divulgação de Shem e Bovenoa não abrange algo que a pessoa não possa fazer diretamente, mas que, a longo prazo, vai levá-la até lá. Tem uma frase que dizia o rabino Jonathan Sachs, que os ateus, em el plan de... Talvez na supervisão, não em Libra ao Beltrán, mas em uma supervisão, o que ele viu é que muitos ateus levantaram a voz contra as coisas ruins que a religião fez em nome da religião. Que trouxeram em nome da religião, mas trazem algo ruim. Então não faz sentido você falar em nome de uma religião e trazer algo ruim. Ele dizia que o bom que ele via nesse plano de Shem nos ateus é que eles lutavam contra essas incoerências. E hoje em dia isso é visto nas sociedades. É que o ateísmo, acredito, é uma das provas de que o nível do espírito humano no coletivo do mundo subiu muito. Porque, sejamos sinceros, quem está no chat e acredita em Deus, o Deus da religião é muito pequeno. O mundo do religioso é bem limitado. O ateu vem para romper com isso porque Deus é muito maior do que isso. Que o ateu não conceba isso é outra coisa, né? Ou não queira conceber, ou ainda não chegou a esse ponto. Mas o ateu já quebrou a primeira barreira do Deus da religião, que é um Deus idólatra, não sei como dizer. Na verdade, é um Deus diminuto. Bom, Efraim, muito bom te ver por aqui. Estamos em contato para outras transmissões. Beleza, joia. Saudações. Senhores e senhoras, não pensem que eu sou a favor do ateísmo, tá? Não quero vender ateísmo, não me interessa. Eu acho que o ateísmo é um erro. Eu acredito que existe um Deus, o Deus de Israel e tudo isso. O que eu tenho consciência é que o ateísmo tem um papel neste mundo. E o papel é romper esses esquemas das religiões que têm uma concepção diminuta do transcendente. Esse é o papel do ateísmo. Eu não pretendo motivar as pessoas a serem ateias. Eu, pelo contrário, motivo as pessoas a cumprirem as mitzvot bnei Noach. Eu vejo uma lógica em haver uma emuná em Hashem. Ou seja, como se fosse uma confiança, uma fidelidade a Hashem. Eu sou a favor do monoteísmo, ou seja, de um único Deus. Eu não sou a favor do ateísmo. Mas eu entendo que o ateísmo tem um papel e entendo que é possível ser noaíta e ateu. Entendo que o mundo está indo em uma direção. Estamos em um processo de dialética histórica. Então, não se preocupem se ficaram um pouco tensos porque tem um rabino dizendo para sermos ateus. Fiquem tranquilos, não estou vendendo isso porque não acho correto ser ateu. Acredito que o monoteísmo é o certo.
O ateísmo é uma das ferramentas para que a humanidade possa destilar ideias que são muito pequenas e poder pegar coisas muito maiores para o ser humano. Em um futuro que será monoteísta, na minha opinião, ok? Até aqui esse esclarecimento, esse aviso.